No Evangelho de João, no capítulo 11, encontramos um dos milagres mais extraordinários de Jesus, a ressurreição de Lázaro. É um texto profundo e cheio de ensinamentos espirituais, mas hoje eu quero falar sobre um detalhe que muitas vezes é mal compreendido. O momento em que Jesus chorou. Muitos dizem que Jesus chorou porque amava Lázaro, ou porque se comoveu com o choro de Maria e Marta. Mas ao analisarmos o contexto com atenção, veremos que há algo muito mais profundo por trás dessas lágrimas de Jesus. Vamos recapitular rapidamente a história. Lázaro estava doente em Betânia e sua irmã Marta e Maria enviaram um recado para Jesus, informando da gravidade da situação. Jesus, no entanto, decide permanecer onde estava por mais 2 dias antes de ir até Betânia. Quando chega, Lázaro já está morto havia 4 dias. Marta e Maria, em momentos separados, se aproximam de Jesus e lamentam que se ele estivesse lá antes, Lázaro não teria morrido. Esse cenário é importante porque demonstra que Jesus sabia desde o início o que iria fazer. Ele não foi pego de surpresa pela morte de Lázaro. Ele já havia declarado que a doença de Lázaro não seria para a morte, mas para a glória de Deus. Isso nos leva a entender que o choro de Jesus não foi por desespero ou por falta de controle da situação. Algumas interpretações dizem que Jesus chorou porque ele amava profundamente Lázaro. Ele se comoveu com o sofrimento de Maria e Marta, assim como das pessoas ao redor. Embora esses argumentos façam sentido emocionalmente, eles não se sustentam no contexto maior do texto. Jesus já havia demonstrado seu amor por Lázaro, Marta e Maria. Ele já sabia que Lázaro seria ressuscitado e que a glória de Deus seria revelada. Então, por que chorar se ele estava prestes a trazer alegria e vitória? Se Jesus apenas chorasse pela dor alheia ou por amor a Lázaro, isso contradiria sua plena consciência do plano divino que estava prestes a executar. O verso-chave está em João 11:33 até o verso 38, onde vimos a profunda emoção de Jesus diante da cena. Jesus se comoveu profundamente em espírito e se entristeceu. Depois ele chorou. Mas o que causou essa comoção? A resposta está na incredulidade ao seu redor. Marta e Maria e até mesmo os judeus que estavam ali demonstravam falta de fé naquilo que Jesus poderia fazer. Mesmo após tantos milagres realizados, as pessoas ainda não compreendiam plenamente quem ele era. Observe algumas reações. Marta limita a ação de Jesus ao dizer que Lázaro não teria morrido se ele estivesse presente, mas demonstram dúvida de que algo ainda pudesse ser feito. Maria e os judeus que o acompanhavam faziam um lamento semelhante, mas sem expectativa de um milagre. Já os judeus chegavam a dizer: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Essas reações indicam profunda incredulidade. Mesmo diante do Messias, muitos ainda, não reconheciam sua plena autoridade sobre a vida e a morte. Jesus chorou então não por Lázaro, mas por algo muito maior. Ele chorou pela incredulidade das pessoas, que ainda não compreendiam a plenitude de sua missão. Chorou pelo peso do pecado e da morte do mundo, que causam separação, dor e sofrimento. A morte nunca foi parte do plano original de Deus. É um inimigo que entrou no mundo por causa do pecado. Jesus, naquele momento, sentiu o impacto do que o pecado causou à humanidade. Ele não chorou porque não tinha controle da situação, mas porque viu como o pecado cegava as pessoas para a glória de Deus que estavam prestes a ser revelado. Essa reflexão nos desafia a pensar: será que estamos como Marta, Maria e os judeus naquela ocasião?
Será que também limitamos o agir de Deus em nossas vidas por causa da incredulidade? Quantas vezes olhamos para as circunstâncias difíceis e duvidamos que Deus tem o controle? Será que compreendemos verdadeiramente quem Jesus é e o que ele pode fazer? As lágrimas de Jesus nos mostram sua compaixão, mas também revelam seu pesar pela nossa falta de fé. Ele deseja que confiemos nele plenamente, independentemente das circunstâncias. Concluindo, Jesus não chorou porque amava Lázaro, o seu amigo, ou porque estava comovido com o choro de Maria e Marta. Ele chorou porque viu a incredulidade das pessoas e o impacto devastador do pecado no mundo. Essa passagem nos ensina que Jesus é mais do que capaz de transformar qualquer situação, mas ele deseja que confiemos nele com fé genuína. Ao encerrarmos essa reflexão, eu te pergunto: você realmente crê que Jesus é a ressurreição e a vida, como ele declarou em João 11:25? Se sim, viva com essa fé, pois Jesus continua a agir de forma poderosa na vida daqueles que creem. Com essa mensagem concluo minha reflexão e te encorajo a compartilhar nos comentários como essa verdade impacta a sua vida, que possamos crescer em fé e conhecer mais profundamente quem Jesus é. Deus te abençoe.